Meninas, joguinho do Bahia finalizado aí, meninas, Esporte Clube Bahia. Finalizei, acabei de gravar a última videoaula, meninas. Já tá subindo lá pro YouTube, meninas, a videoaula. E aqui, mostrando pra vocês aqui, como que ficou o modelinho aí, ó. Então, ficou muito lindo, muito bonito mesmo. Eu amei, como eu disse, meninas, esse joguinho do Esporte Clube Bahia, meninas. Eu finalizei ele agora de noite, aí eu quero vir gravar um videozinho pra vocês aqui, para mostrar aí como que ele ficou aí. E além disso, já trazer aqui algumas notícias para as meninas. Então, assiste o videozinho aí, viu, meninas? E aí, me diz aí se você gostou desse modelinho do jogo do Bahia. Já comenta aí se você gostou. Oi, meninas, passando aqui agora, meninas, acabei de finalizar a aula do jogo de Banho da Bahia, meninas. Pensa numa aula que me deu trabalho, só que não deu trabalho fazer a peça, mas me deu trabalho gravar a videoaula e editar. Por quê? Fui gravar a bandeira e a bandeira são várias partes mesmo. Então, por exemplo, eu gravei essa parte aqui, eu gravei aqui. Então, são várias partes. Ainda passei dicas para fazer a menorzinha de colocar no porta-papel higiênico. Então, são várias partes. Então, deram vários videozinhos de 1 minutinho, 2 minutinhos. E aí, na hora da edição, para mim editar todos esses videozinhos de 1 minutinho, 2 minutinhos, nossa, deu uma trabalheira. Sabe o que é trabalheira? Foi um dos vídeos de toda a minha vida que eu mais tive trabalho em editar. Foi esse daqui da, da, da aulinha aqui. E eu até lembrei da época que eu fiz o joguinho da abelhinha, que eu vi várias meninas falando: não, professor, esse jogo é difícil demais. Se eu tivesse que fazer esse jogo de abelhinha de novo, eu não fazia. Eu escutei isso de várias artesãs, falando que não fazia. É o que eu senti hoje. Eu falei comigo mesmo: se eu tivesse que regravar essa aula dessa bandeira, eu não faria novamente. Meninas, porque, como eu disse, não é difícil de fazer, vocês vão fazer tranquilamente. Mas o difícil é mesmo a gravação. A gravação que eu tive muito trabalho na hora de gravar e editar, porque eu tive que gravar várias partezinhas separadas, explicando cada detalhezinho, né? Porque é um símbolo, pode dizer assim. E aí você tem que explicar cada detalhe ali. Mas olha aqui, meninas, que coisa mais linda, meninas. Tô chonada, não torço pro Bahia, mas eu tô chonada nesse modelinho aqui. E já vem aqui do Flamengo, e de outros times também aí, né? Com certeza, pode ter certeza, eu vou trazer no canal de outros times. E aí, meninas, agora de noite que eu finalizei a videoaula. Por quê? Hoje de manhã eu fui mexer no aplicativo do projeto para poder liberar ele. Consegui liberar ele. Depois que eu liberei ele, eu ainda mexi em algumas coisinhas que eu percebi que tinha que dar uma arrumadinha. Depois disso, vim eu gravar a videoaula aqui na parte de tarde. Então, de manhã eu fiquei mexendo no projeto, no app do projeto. De tarde eu vim gravar a aula, eu gravei a aula da bandeira maior, que é do tapete maior, e também explicando como que faz o do porta-papel higiênico. E aí agora, tava editando, menina, só na edição eu gastei 1 hora e alguma coisa, só para editar, 1 hora e alguma coisa, para editar e ficar bem editadozinho. Tanto que no final da edição eu tava tão cansada que normalmente eu faço o quê? Eu edito toda a videoaula, o passo explicativo, e aí no começo do vídeo, depois eu gravo o comecinho do vídeo. Oi meninas, hoje você vai aprender a fazer essa peça aqui, e eu explico o que a pessoa vai aprender a fazer na aula. Eu tava tão cansada que nem isso eu fiz, nem isso eu fiz. Eu disse, não vou fazer isso não, eu tô cansada de editar essa aula. E aí eu subi ela, mas aí eu já começo explicando, ó, aqui vamos iniciar fazendo a bandeira, aí eu mostro lá. Só não expliquei explicadinho, detalhadamente, como eu gosto de fazer, sempre no início dos meus vídeos bem explicado. Porque deu realmente uma trabalheira ali para poder fazer. Mas aí eu finalizei agora já tá dando mais ou menos 7 horas da noite. 7 horas da noite. Mas aí eu consegui, meninas, eu tô com um desafio novo aqui no meu canal, meninas, de trazer uma pecinha por dia. De segunda a sábado, menos domingo, porque domingo normalmente eu tô mexendo com reforma aqui, e também é um dia de descanso se eu não tivesse mexendo com reforma. Seria um dia de descanso. Ontem mesmo fiquei o dia inteiro. Saí para comprar coisa, cheguei, fiquei o dia inteiro fazendo coisa de reforma aqui em casa. Fui terminar, já era de noite, sabe? Que era 10 horas da noite, um domingo. Descansei hora nenhuma. Mas aí, domingo é o único dia que não. Tirando isso, os outros dias, todos os dias vai ter uma videoaula no meu canal, meninas. E hoje eu trouxe a bandeira. Já tá subindo pro YouTube ali, daqui a pouco eu vou liberar para vocês também, para ficar disponível para vocês.
Sábado eu trouxe as letrinhas para vocês, né? Mostrando como que fazer o aplique aqui. E amanhã já tem outra videoaula nova, meninas. Amanhã eu vou fazer outra coisa. Vou fazer duas coisas. Vou gravar a aula de precificação desse modelinho aqui, que não é uma aula demorada, rapidinho eu gravo só a precificação mesmo. E aí eu vou trazer uma videoaula nova pro canal já de outro modelinho aí, meninas. E aí outra coisa muito importante para você saber também, meninas, no meu canal eu vou fazer assim. Eu vou trazer duas peças que as artesãs me pedem. Então, por exemplo, eu trouxe a xícara, depois da xícara eu já vim com esse aqui, que é o Jogo do Bahia. E aí eu vou trazer uma aula que eu quero, meninas, até porque eu tenho os meus gostos também, né? As minhas sempre me pedem, mas eu também tenho os meus gostos. Então, amanhã eu vou trazer uma aula que vocês pediram, meninas, novamente. E aí, depois dessa aula, então, você vê que foram 3 seguidas. Da xícara me pediram, esse daqui me pediram, e amanhã eu vou trazer outro também que me pediram. Mas aí o canal vai ficar assim, eu vou trazer 2 aulas que me pediram e uma aula que eu quero gravar, que eu gostei do modelinho. Aí depois eu trago mais 2 aulas que me pediram e uma aula que eu realmente quero gravar, mas até porque, como eu disse, eu tenho meus gostos também, para você entender como vai ficar. Então amanhã eu vou trazer uma aula que me pediram e depois de amanhã, que vai ser quarta-feira, eu vou trazer uma aula que eu quero, que eu já tô doido para fazer esse modelinho. Tem um tempo, mas eu tenho certeza que eles vão gostar do modelo, que é muito lindo, meninas, muito lindo mesmo. E aí, meninas, outra coisa que eu quero trazer, meninas, agora que eu finalizei, igual eu falei com vocês, 7 horas da noite. Eu tenho que tomar banho ainda. Eu tenho que fazer janta, porque não tem janta pronta, não tem nada pronto. Não tem arroz, não tem feijão, não tem carne frita, não tem carne assada, não tem nada, sabe nada. Tem um restinho de salada que sobrou do almoço, somente isso. Eu tenho que fazer janta ainda, e aí eu vou preparar, porque eu gosto de preparar e deixar pro almoço. Antes eu fazia no almoço, deixar pra janta, agora eu tô fazendo o seguinte, porque como eu tenho que gravar a aula e é meta, eu já inicio o meu dia logo cedo. Hoje que eu não iniciei, porque eu tinha que liberar os apps, que eu já falo sobre o outro app, que é o Música Educando também. E aí eu iniciei mexendo no aplicativo do projeto. E aí na parte da tarde eu peguei quente. Depois de 1 hora eu peguei quente aqui na bandeira, fui ver, fui pensar na bandeira, aí eu fiz um molde primeiro. Vocês veem a diferença, ó. Vou pegar aqui. Esse modelinho aqui, ó, é o que eu fiz o molde, ó. Tá vendo que esse daqui não tá 100%. Esse daqui ainda tem uns detalhes, assim, não tá 100%. Não tá horroroso, mas não tá 100%. Tá meio torto, tá vendo? E aí eu fiz o molde primeiro pra mim, falei, vou fazer um pra mim, e aí quando eu gravar a videoaula eu ajusto. Então eu fiz um olhando a bandeira mesmo, tava olhando assim, porque eu gosto de imprimir a foto. Eu imprimo a foto, aí eu fui olhando e fui fazendo assim, testando na peça, ó, deixa eu ver quantas carreiras, deixa eu pegar aqui. Ok. Deixa eu ver quantas carreiras que eu tenho que pôr aqui, quantas correntinhas, quantos pontos baixos. E aí eu fui fazendo. Depois disso, com esse daqui, eu vim fazendo, gravando videoaula. Esse daqui ficou perfeitinho, ó. Essa bandeira aí ficou perfeitinha. Por quê? Eu fiz um de molde, depois fiz. Aí deu uma trabalheira. Comecei, era 1 hora, agora 7 horas que eu terminei. Porque eu gravar, fui fazer um primeiro, depois gravei com vocês esse daqui. Depois editei e agora eu tô postando ainda. Eu ainda tenho que, não finalizei não. Eu ainda tenho que editar a capa, eu ainda tenho que colocar a descrição, liberar o vídeo para as meninas, ainda tem isso a fazer. Mas aí, como eu disse, agora como já são 7 alguma coisa, eu tenho que tomar banho, como eu disse, a fazer comida. E aí, depois disso, eu vou lá mexer no Mouse Look, meninas. O Mouse Look era para liberar hoje também. Mas como eu não tive tempo, tenho certeza que daqui a pouco alguém pergunta, ó, o Mouse Look, amanhã de manhã alguém pergunta, pessoal, mas e o Mouse Look? Porque as pessoas, eu não sei por quê, não sei porque as meninas não assistem os meus vídeos. Semana passada eu avisei, meninas, o aplicativo Mouse Look essa semana não vai estar disponível. Tanto o Mouse Look, tanto o projeto, porque eu estou implementando o pagamento automático. Eu avisei em vídeo, avisei dentro do grupo em vídeo também, no meu canal do YouTube tem vídeo explicativo falando sobre isso. E aí, o que aconteceu? A semana inteira as meninas perguntando, professora, e o Mouse Look não tá funcionando, o Mouse Look não tá funcionando, o Mouse Look... Meninas, o que custa, meninas? Vocês parar? Vou parar um pouquinho agora, tô gravando esse vídeo, ó. Não, vou parar um pouquinho agora, vou ver o que a professora disse, porque senão eu fico perdida depois. Meninas, eu trago todas as notícias aqui, não adianta vir depois falar comigo, ah, mas a professora não avisou isso pra nós. Meninas, todas as notícias que eu tenho que trazer, eu venho aqui ou no meu canal. Se for uma notícia mais pequena, que rapidinho eu consigo falar com vocês, eu vou dentro do grupo mesmo, gravo um vídeo mais pequenininho de 5, 6 minutinhos, explico pra vocês.
Ou se não, se é um vídeo maior, igual esse aqui, eu venho aqui no meu canal do YouTube e eu gravo explicando, meninas. Então eu sempre explico tudo, eu sempre deixo qualquer notícia, avisando qualquer coisa dentro das minhas redes sociais. E aí semana passada eu avisei, ó meninas, não vai estar disponível porque eu tô mexendo no pagamento automático e outras coisinhas também, além disso. E aí a semana toda as meninas me perguntando por que não assistir o videozinho, aí acaba ficando perdida sem entender as coisas. E meninas, com todo respeito, pra mim fica cansativo. Eu te expliquei uma coisa agora, daqui a 2 horas a artesã me pergunta a mesma coisa, daqui a 2 horas a outra me pergunta a mesma coisa. É a mesma coisa de eu vir aqui e falar, ó, meninas, aqui você vai fazer um lequinho com 10 pontos altos. Aí daqui uma hora, um artesão me pergunta, professora, quantos pontos altos que eu tenho aqui? Daqui mais uma hora, outra artesã me pergunta. Daqui mais uma hora, outra artesã me pergunta, sendo que eu gravei um vídeo falando, meninas, você vai colocar 10 pontos altos nesse lequinho aqui. Isso fica cansativo. Eu tenho que ficar toda hora repetindo a mesma coisa. Pra mim fica cansativo. E às vezes, depois de um tempo, eu acabo falando assim, ah não, já cansei de repetir isso. Esse dia mesmo, final de semana, eu falei assim, ah não, não vou responder não, porque eu já cansei de repetir isso a semana toda. Semana toda, no caso. E aí, meninas, continuando aqui, como eu estou falando, talvez não dê para me finalizar o Monstro e Lucro. Eu tenho que dar uma olhada geral nele para me poder liberar para vocês. Mas se não der para me poder fazer isso hoje, porque eu tenho outras tarefinhas obrigatórias, tomar um banho, dá para ficar sem jantar, não dá para ficar sem jantar. E depois podemos mexer no Monstro e Lucro. Se eu não conseguir finalizar ele hoje, amanhã eu retorno com vocês durante o dia, trazendo o link já disponível para vocês, já liberado para você. E você que está assistindo esse meu videozinho, se por um acaso algum anjo de Cristo lá passar no grupo e falar assim, professoras, o aplicativo ainda está trancado, por exemplo, possivelmente amanhã. Avisa ele, ó, a professora falou lá no vídeo que não deu tempo dela arrumar o aplicativo, que ela estaria liberando hoje, terça-feira. Se você puder me ajudar, porque realmente para mim fica muito cansativo ter que repetir as coisas várias e várias vezes, sendo que eu venho sempre explicando as meninas no videozinhos. Então assistam meus videozinhos, meninas, porque se vocês me seguem, seguem os meus conteúdos, mexem nos meus aplicativos, vocês têm que ficar atualizadas sobre esse conteúdo. Tem que ficar atualizado. É a mesma coisa. Se eu participo de algum conteúdo, eu tenho que ficar atualizada. Então eu tenho que assistir, eu tenho que ver esse conteúdo, porque senão eu fico perdida. É a mesma coisa. Eu gosto de futebol. Se eu gosto de futebol, eu tenho que assistir jogos. Então, por exemplo, eu assisto todos os jogos do Flamengo. Todos. Então, eu sei o jogo que ele perdeu, o jogo que ele ganhou, o jogo que ele empatou. Se eu não assisto, depois alguém fala alguma coisa, ou às vezes eu falo assim, mas por que ele tá com tantos pontos ali? Eu não vou saber, porque eu não vou saber se ele ganhou, se ele perdeu, se ele empatou, porque eu não assisti o jogo. É isso que eu falo, se eu torço por alguma coisa, se eu estou seguindo alguma coisa, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que seguir mesmo, pessoal. Eu tenho esse conteúdo aqui, então deixa eu prestar atenção. E meninas, infelizmente eu queria ter a opção de enviar mensagem no privado de cada uma de vocês. O aplicativo vai ficar essa semana sem funcionar, mas eu não consigo fazer isso, sabe por quê? Porque o WhatsApp ele bloqueia. Se você enviar muitas mensagens, ele te bloqueia. E você tem até a opção de enviar muitas mensagens, mas para você enviar muitas mensagens, tipo 1000 mensagens para 1000 artesãs, você tem que pagar, ó. Ele te cobra por isso. Ele te cobra por isso, menina. Eu não sou rica. Eu não sou rica, infelizmente. Queria ser, porque aí eu avisar qualquer noticiazinha que tivesse. Por exemplo, essa videoaula que eu acabei de gravar, se eu fosse rica, eu ia lá e disparava no WhatsApp, lá pagando mesmo. Só mandar o link, meninas, acabei de gravar essa aula, vai lá e assiste. Queria eu, mas eu não sou, infelizmente. Então eu não consigo avisar todo mundo. É por isso que eu tenho os meus grupos. É por isso que eu tenho o meu canal do YouTube, meu Instagram, meu TikTok, para poder trazer notícia para vocês, meninas. Para deixar vocês atualizados sobre os meus conteúdos que eu tenho. Sobre o aplicativo da calculadora, sobre o aplicativo Monstro e Lucro, sobre o aplicativo do projeto, qualquer notícia referente à minha marca Mundo Arco-Íris, eu venho trazendo notícia para vocês. E é o que eu falei, se eu sigo aqui, meninas, eu sou torcedora do Flamengo e também sou torcedora do Cruzeiro, meninas, os dois times. E eu sigo os dois. O Cruzeiro tá lá na zona de rebaixamento, no último lugar. No último lugar, eu sei que ele tá lá, e eu sei por quê, porque ele perdeu um monte de jogo, empatou um monte de jogo. Então eu sei. Por que ele tá lá? Porque eu sigo. Agora, uma pessoa que não segue, depois chega a ver o último Cruzeiro lá no último negócio. Ele vai pensar, por que o Cruzeiro tá ali embaixo? Ele não vai saber, porque não tá seguindo. Aí fica totalmente perdido, ó. Não tô entendendo por que o Cruzeiro tá ali embaixo. Não tá entendendo porque não segue. Eu, meninas, eu assisto todos, sabe que é todos? Todos os jogos do Flamengo.
e todos os jogos do Cruzeiro. Quando eu não posso assistir olhando, eu coloco no computador e às vezes eu tô fazendo alguma coisa, lavando vasilha, limpando a casa, e aí eu vou fazendo as minhas coisas, trabalhando. Às vezes eu tô gravando videoaula, eu faço o quê? Eu tiro o volume e deixo o outro celular na frente, assim, e aí eu vou assistindo e gravando videoaula pra vocês. Mas eu tô assistindo, eu tô acompanhando, eu tô ficando ligada, porque eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Você participa do meu aplicativo, você quer saber o que tá acontecendo. Então, meninas, só trazer pra vocês entender que é importante assistir os videozinhos, pra você não ficar perdida, porque depois realmente pra mim fica muito cansativo, porque eu tenho muitas seguidoras, sabe que é muita? Imagina, eu toda hora, imagine você como artesã, você tem uma peça ali e você gravou um videozinho. Ó, essa peça aqui eu vou cobrar, essa peça aqui custa R$ 70, viu? E aí chega uma pessoa, você pergunta, chega outra pergunta, e vai chegando gente perguntando. Pra você, você pode ter certeza, vai ficar cansativo de toda hora ter que falar que essa peça custa R$ 70, porque você já explicou no videozinho, custa R$ 70. Então, por isso que é importante prestar atenção. Muita atenção. Eu sei que as pessoas não prestam atenção até em vídeos pequenos, porque eu trabalho com tráfego pago. E aí eu gravo, eu tenho alguns videozinhos gravados para o Instagram e TikTok. Tráfego pago é quando você paga para divulgar algum aplicativo. E aí, por exemplo, eu divulgo os meus aplicativos no tráfego pago. E aí, o que acontece? Eu gravo um videozinho, por exemplo, de 30, 50, mais ou menos 50 segundos. 50 segundos. Menos de 1 minuto. Vamos colocar 1 minuto. Eu gravo um vídeo de 1 minuto. E nesse vídeo eu explico. Ó, a calculadora da artesã funciona assim, 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 assim. Desculpa. E aí eu explico. Para ter acesso à calculadora da artesã, o acesso é vitalício. Você paga apenas R$ 50 para ter acesso vitalício. E no vídeo de 1 minutinho eu explico o valor, eu falo que o pagamento é único, que o acesso é vitalício. E aí normalmente chega o quê? O tráfego pago eu coloco no meu WhatsApp. Então normalmente as artesãs do tráfego pago mandam mensagem para mim no WhatsApp. E aí quando eu vou responder as meninas, o que eu mais recebo é o quê? Tem que pagar? A pessoa perguntando se tem que pagar. E aí acontece o quê? A pessoa, mas eu achei que fosse de graça. Acontece comigo também. Vocês acham que é só com vocês? Que acontece, a sua cliente fala, não, mas queria essa peça de graça, se fosse de graça, vocês achando que a sua cliente quer as suas peças de graça, acontece muito, eu escuto muitas vezes, mas pessoal, as pessoas querem as peças de graça, escuto muito isso das artesãs. Isso comigo também acontece isso, com meus produtos, com a minha calculadora da artesã, com o meu projeto. O que eu recebo de gente pedindo doação é muita, mas gente que é para ajudar são poucas, meninas. Então eu falo com vocês, quando é para ajudar, pagar alguma coisa, dificilmente tem pessoas assim. E aí eu também recebo esse tipo de pessoas que perguntam, mas eu achei que fosse de graça. Eu recebo esse tipo de artesã, achando que a calculadora fosse de graça. Que eu tivesse ali, igual vocês, que criam uma peça. Vocês sempre falam, a pessoa acha que é fácil fazer crochê. Isso daqui não foi fácil não, meninas. A minha calculadora também não foi fácil criar elas, meninas. Você acha que eu fiz assim e ela apareceu toda brilhante lá pra mim? Não, foram horas e horas de esforço, meninas. Horas e horas de esforço. Então eu falo com vocês, mesmo que fosse vocês têm aqui, eu também tenho em programação, mil vezes ou até mais difícil do que esse daqui. Difícil, não é fácil. E aí, chega esse tipo de artesão e eu falo assim, gente, mas como é que a pessoa, eu gravei um vídeo de 1 minuto falando que tem que pagar, como é que a pessoa chega em mim perguntando se tem que pagar, sendo que no vídeo eu falei que tem que pagar. Então as pessoas não assistem o vídeo direito, elas filtram somente o que ela quer. Tem uma calculadora da artesã, mas a parte do pagamento elas não filtram, elas não guardam. E aí eu sei que é difícil mesmo, muito difícil. Muito difícil mesmo as pessoas assistirem o videozinho, às vezes por completo, ou pegarem a informação que eu passo no vídeo ali. Mas, meninas, esse foi o vídeo de hoje, meninas. Deixa eu ir lá, porque tomar banho, depois fazer janta, depois mexer um pouquinho no Monster Look e ainda postar essa peça aqui, né? Postar a bandeira que eu ainda não postei. Ir lá e fazer a postagem lá, pra poder liberar pra vocês também, né, meninas? Pra vocês finalizar o joguinho de Bahia de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que meu cunhado vai gostar bastante. Esse aqui vai pra ele, porque ele é baiano. Torce pro Bahia, então tenho certeza que ele vai amar. Vou guardar aqui, porque quando eu for pra casa da minha mãe, tem um tempinho que eu não vou. E aí, pra você ter ideia que esse dia tá tão corrido pra mim, a mãe me ligou sexta-feira até hoje. Já foi, ó, sexta, sábado, domingo, hoje segunda, hoje provavelmente não vou ter tempo de ligar pra ela. Vou ver se amanhã, terça-feira, eu tenho tempo pra poder ligar pra ela. Se for ligar pra ela hoje, nossa senhora, não faz mais nada, né? Minha mãe, a gente liga pra ela, fica umas 2 horas conversando com a gente.
As 2 horas no telefone e ela conta tudo que aconteceu. Claro que eu fico muito tempo sem ver ela. Aí ela conta do meu cunhado, conta da minha irmã, conta dos netos, conta dos vizinhos e minha mãe conta tudo, tudo, tudo. Aí eu fico 2 horas no telefone. Hoje eu não dá, senão era o resto do dia só conversando com minha mãe. E aí eu vou ver se amanhã eu ligo pra ela. Então, meninas, é isso mesmo. Então, se amanhã alguém passar no vídeo, professor, o aplicativo não foi liberado ainda. Dá uma avisada lá, por favor. Não, a professora ontem não teve tempo, porque ela ficou gravando a videoaula da bandeira do Bahia, e aí não sobrou tempo, mas ela vai vir cá hoje, vai liberar para nós o aplicativo Mãos que Lucram. Então, só passando aqui para vocês verem.